Graça e paz, igreja. Tenham todos uma boa noite. É um prazer imenso estar com vocês. As pessoas estão entrando, Amanda Diniz, Norbert Santos. Sejam todos bem-vindos. Dona Conceição Linhares. Boa tarde, Luanzinho. Dona Lidinalva também. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Boa tarde. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dona Gisele. Irmãos, é uma alegria imensa estarmos juntos, com um só propósito. Estamos felizes. Tenho certeza que o Papai do Céu lá está feliz em nos ver reunidos com um só propósito, em uma só direção. Tatazinha também entrando, boa tarde, sejam bem-vindos. Estevão também. E eu tenho certeza que o Papai do Céu está muito feliz. Saber que apesar da distância física, nós estamos juntos, né? Por meio desse aplicativo. Neila Diniz também, Dona Olga, sejam todos bem-vindos. Lilica. E é uma maneira que nós encontramos de estarmos juntos, né? Como igreja, como corpo de Cristo. Então, a paz do Senhor, de novo, irmãos e irmãs. E vamos dar início aqui à nossa live, né? Irmãos, o tema que nós iremos tratar, né, nessa tarde, essa noite, é o tema peregrinos guardados por um Deus poderoso e fiel. Peregrinos guardados por um Deus poderoso e fiel. Irmãos, eu queria levar você a pensar no seguinte. Imagine você sair de manhã num trajeto curto. Um trajeto esse, digamos, de ir na padaria. Sair de manhã e ir na padaria próximo da sua casa. E mesmo sendo um trajeto perto, nós percebemos, eu quero levar você a pensar, nos perigos que, embora perto o trajeto, mas você fica sujeito a vários perigos. Você pode ser assaltado, você pode ser atropelado, né? E dentre várias outras coisas. Agora, eu convido você a pensar em esticar esse trajeto, de você ir a pé da sua casa ao seu trabalho. E pode ter certeza que os perigos aumentarão. Dependendo do horário, calor do sol. Volto a dizer a questão de atropelamento, assalto, enfim. Agora imagine isso durante uma viagem longa. Você caminhando numa viagem longa de vários dias. Os perigos da viagem, os perigos de você também ser assaltado, perigos de você ser, dependendo do caminho que você vá, né? Você corre o risco aí também de encontrar animais ferozes pelo caminho. Agora eu imagino eu te levo a pensar mais ainda. Caminhar a vida toda. Eu convido você a pensar num trajeto de uma vida longa. De uma vida toda caminhando. Devido a perigos, muitos problemas virão, né? E você vulnerável. E, irmãos, eu estou levando você a pensar nesse trajeto curto, trajeto médio e um trajeto longo, porque é disso que vai se tratar o texto que nós vamos começar agora a tratar. Eu convido a você a abrir sua Bíblia lá em Salmos 121. Eu peço a vocês que vocês deixem as suas Bíblias abertas
e me acompanhe, por favor. Acompanhe versículo por versículo, que nós vamos adentrar no texto. Tá bom, irmãos? Então a palavra de Deus diz o seguinte, Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme, o guarda de Israel. Verso 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, este Salmo 121, ele é um salmo de romagem. Esse Salmo 21, salmo de romagem, de um autor desconhecido. Ele é o segundo salmo de um total de 15. Eles estão inseridos ali dentro do livro de Salmo, né? Ele começa ali do 125, ele vai até o 124. Esses salmos, eles formam, como eu falei, uma coleção de hinos dentro do livro de Salmos. E esses salmos, eles eram cantados por peregrinos judeus que se deslocavam a caminho de Jerusalém, né? Caminho do templo, lá em Jerusalém, lá no Monte Sião. E esses judeus ali eles se deslocavam em grupos, em caravanas, e iam cantando esses salmos, porque o caminho era longo, né? A viagem poderiam durar até 5 dias, caminhando, os perigos da noite, os perigos do dia, né? E sol forte, entendeu? E esse salmista, o salmista junto com essas que partiam em grupos peregrinos, por isso o nome de Salmos é Salmo de Romagem, por ser um salmo cantados por peregrinos, né? E por isso que o nome é esse, Salmo de Romagem, que vem de romaria, de romeiros, tá certo? E esse Salmo 121 é um salmo de encorajamento, né? O salmista, eles andavam muito no período da noite, no período do dia, então eles precisavam de coragem. Então eles cantavam para encorajar uns aos outros nessa longa caminhada. E eles estavam, como eu falei, estavam sujeitos aí aos perigos da noite, a assaltos, a animais ferozes, a frio, ao calor. Salmo também é um salmo de proteção, usado também para transmitir segurança para aqueles peregrinos durante aquela viagem para Jerusalém. E, irmãos, é uma realidade. A título ainda de introdução, é uma realidade que nós somos peregrinos, rumo à Nova Jerusalém. Porque durante essa peregrinação, que iniciou lá na conversão a Cristo Jesus, já encontramos e encontraremos muitas dificuldades, obstáculos que tentarão nos abater, desanimar. Mas o Salmo 121, ele vem nos mostrar de onde virá o nosso socorro. Ele fala de um guarda que não dorme, que não cochila. Ele fala que esse guarda não permitirá que os nossos pés vacilem, que ele nos guardará de todo mal, na entrada e na saída e para todo sempre. Então, eu convido a você a continuar com sua Bíblia aberta e vamos para a explicação do texto. Vamos ver o que esse texto nos diz.
Aqui eu dividi em duas partes esse texto, Salmo 121. A primeira parte eu dividi como contemplação, uma revelação de Deus. Quando o salmista aqui, ele fala, eleva os meus olhos para os montes. Irmãos, aqui nós vemos aqui duas possibilidades de interpretar esse texto, esse verso. É que a primeira possibilidade é que o salmista está se referindo aos montes de Jerusalém, especificamente ao Monte Sião, onde ficava o templo de Israel. E onde lá, nesse Monte Sião, onde fica o templo, lá se encontra a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus no meio do povo, onde os sacrifícios eram feitos, realizados, né? Onde os levitas preparavam os cultos. Então o salmista vislumbra a presença de Deus no meio do povo. E uma outra maneira também de interpretação de elevo os meus olhos para os montes é que naquele tempo era comum os pagãos construírem altares, imagens, oferecendo sacrifícios a outros deuses nos altos dos montes. E por isso o salmista ele faz essa espécie de provocação, entre aspas, em relação a eleva os meus olhos para os montes. Mas o fato é que essas duas possibilidades de interpretações, elas levam a um só resultado, a uma só resposta. Quando ele pergunta, de onde me virá o socorro? Aí nós entenderemos. Aí nós vamos entender. Ele eleva os olhos para os montes. E ele pergunta, de onde me virá o socorro? E ele em seguida ele responde, no verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez os céus e a terra. Irmão, essa resposta que ele mesmo faz é uma resposta que elimina qualquer argumento referente à existência de outros deuses, a poderes de outros deuses que os pagãos cultuavam no alto desses montes. E faz despertar ainda mais os anseios, expectativas da chegada deles em Jerusalém. Ele tinha consciência para estar na presença de Deus, ele queria, aumentava o desejo dele de chegar em Jerusalém, para lá estar na presença de um único Deus poderoso. Um único Deus poderoso. Aquele derruba qualquer argumento referente a deuses, essa questão de cultuar outros deuses. Mas o salmista aqui ele tem uma revelação, ele eleva os olhos para cultuar a Deus, ele sabia, ele faz a pergunta para si, mas ele mesmo vem com a resposta. A resposta vem em seguida. O meu socorro vem do Senhor. Irmãos, o salmista aqui, ele conhecia as leis. Ele conhecia a história do seu povo, do povo de Israel. Então ele tinha consciência de que era Deus. Ele conhecia a Deus. E o desejo de estar na presença do Senhor. E indo para Jerusalém, para o templo. E ele tinha essa consciência de que era Deus. Ele diz, e o mais importante disso, do meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele complementa isso, que fez os céus e a terra. Um único Deus, é um Deus poderoso. Um Deus poderoso capaz de ter construído, de ter feito, até mesmo aqueles montes onde eram cultuados, onde eram oferecidos cultos a outros deuses. Irmãos, aqui é um Deus poderoso. Esse é o Deus poderoso. Só existe um único Deus poderoso e fiel. É assim que o salmista diz. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E a segunda parte, irmãos, a primeira, como eu falei, é de contemplação. E voltando rapidinho na primeira parte,
quando eu fazia quando eu estudava esse texto, lá em casa tem 3 janelas. E uma das minhas preferidas é da sala, onde é de lá que dá para ver dá para ver o horizonte. Dali a gente vê a chuva, a gente vê a lua, a gente vê o sol pela manhã. E quando eu estudava para essa mensagem, várias vezes eu me fiz essa pergunta. Mas eu sabia de onde vinha a resposta, assim como o salmista teve essa resposta de dizer que o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aí eu te pergunto, irmão, irmãs, de onde é que você clama o seu socorro? Para onde é que vocês elevam os seus olhos? Só existe um Deus, irmãos. Esse Deus que o salmista fala, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o socorro. E a segunda parte, eu coloquei como promessas. Porque se nós olharmos o texto, nós veremos e percebemos que são promessas. Como eu falei, o salmista, ele não era um bobinho. Ele não era um ignorante no sentido de não conhecer a história do seu povo, de saber quem é Deus. Ele conhecia, ele sabia. Tanto é que ele responde isso aqui no verso 2. Então vamos aqui no verso 3, a primeira promessa. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Irmãos, eu convido vocês a observarem o seguinte, a mudança do pronome. O pronome muda. Quando ele fala aqui, ele não permitirá que os teus, mudou para a segunda pessoa. Não permitirá que os teus pés vacilem. Não permitirá aquele que te guarda. É como se agora, é como se alguém passasse a falar ao salmista, e nós não sabemos ao certo se é o próprio Deus, ou também como eles caminhavam em grupos. Pode ser que outro peregrino tomou a parte do cântico, do hino, começou a proferir, ou então era o salmista mesmo pregando para ele mesmo. Certo? É certo que muda, como se alguém estivesse falando para ele agora. E a promessa é que ele não permitirá que os teus pés vacilem. Tratando também da expressão não permitirá que os teus pés vacilem, ele é referente aos perigos do caminho na caminhada. Uma hora que o caminho era subida, tinha outra hora que o caminho era descida, caminho pedregoso. Falando aqui da geografia aqui, onde ficava o templo, de Jerusalém, ela era mais ou menos aí 800 metros acima do nível do mar. Então era alto, então eles saíam de baixo para cima. Mas para chegar a isso existia uma caminhada, existia um caminho longo para chegar. Então a promessa, ele não permitirá que os teus pés vacilem, é referente a isso, ao caminho perigoso, na caminhada, a hora do caminho era subida, era descida, caminho perigoso, sujeito a topadas, torções de pés, né? E por isso, até nisso, ele fala aqui que ele não permitirá que os teus pés vacilem. Irmãos, trazendo isso para a nossa vida, ele está dizendo que existe um Deus poderoso que criou o céu e a terra, que ele te guardará, ele não permitirá, ele vai estar contigo na tua caminhada. Ele não deixará que os teus pés vacilem, ele vai fortalecer os teus pés nessa caminhada. Ele vai não deixar que você desvie do seu caminho. Logo, a partir do momento que você o reconhece, que você o contempla, ele vai estar com você, ele vai dizer que ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele vai estar com você. Ele vai fortalecer os teus pés.
E a outra parte é: não dormitará aquele que te guarda. Ele está dizendo que Deus, este Criador do céu e da terra, que não permitirá que os teus pés vacilem, ele também não cochilará. Ou seja, ele vai estar de olhos sempre abertos, atentos, o tempo todo, guardando seus servos durante a caminhada rumo a Jerusalém. Esse mesmo Deus, irmãos, esse mesmo Deus, ele não cochila. Existem umas expressões que a gente usa aqui, mas de uma forma diferente, para dizer que quando alguém comete alguma coisa e passa desapercebido por alguns, e quando é descoberto e as pessoas falam assim: ah, Deus não dorme. Ou seja, vai vir alguma coisa, vai vir o juízo de Deus sobre você, sobre a tua vida ou sobre a vida daquela pessoa. A gente fala muito isso. Mas aqui ele está dizendo que esse Deus, quando a gente contempla ele, quando a gente louva a ele, pede socorro a ele, coloca ele na nossa caminhada diária, ele está dizendo aqui que ele não cochilará, ele vai estar junto, ele vai estar de olhos abertos, ele vai estar atento o tempo todo, guardando os seus servos durante a caminhada rumo à Nova Jerusalém, que é para lá que nós estamos caminhando. Esse mesmo Deus, Criador do céu e da terra, irmãos. Grandioso. E vindo para o verso 4, ele diz assim: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Esse dormitará lá na frente, ali no verso 3, é não cochilar, certo? E no verso 4 ele volta a repetir: é certo que não dormita ou não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Ele está tratando aqui da promessa de Deus com o povo de Israel, povo eleito. Pois ele estará o tempo todo guardando o povo da aliança. Como eu falei para vocês, o salmista, ele não é um tolo, ele conhecia. Ele sabia quem era Deus. Ele tinha a revelação de Deus. Então nós vimos a primeira promessa e vamos partir para a segunda promessa. E a promessa que ele faz é: Deus vai guardar o peregrino em todas as ocasiões. Eu convido vocês a olharem o verso 5 e o verso 6. Verso 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. E o 6, de dia não te molestará o sol, nem a lua de dia nem de noite. Aliás, nem o sol de dia nem a lua à noite. O sol aqui, irmãos, o sol representa os perigos do dia. O próprio sol trazia e ainda traz ameaças para a integridade física dos peregrinos. Naquela época trazia, como traz hoje. Se nós caminharmos aí muito tempo, ou pegarmos muito tempo de sol, nós poderemos adoecer, pegar uma insolação. Então o sol representa isso, representa os perigos dos dias, nem só isso, como os perigos dos dias, trazendo para nós também, e eles lá na época eram perigos de serem atacados por animais ferozes, leões, ursos. E nessa caminhada hoje nós temos perigos, é perigoso. Perigo de dia, perigo da noite. E hoje os perigos do dia e da noite, eles estão, se vocês prestarem atenção, os que aconteciam que só aconteciam à noite, eles já acontecem o dia. Estamos falando de assaltos ou de arrombamentos de casa. Antigamente era só à noite, eles deixavam para fazer à noite. Hoje não, hoje está tudo misturado. Os dias também acontece à noite. Pessoas invadem, fazem refém, enfim, uma série de coisas. Mas aqui o salmista ele está se referindo a isso. O sol representa os perigos da noite e trazia essa ameaça. Possibilidade de grandes insolações, outras doenças. E a lua também representa os perigos da noite. Então, ou de dia e de noite, Deus haveria de preservar o seu povo na caminhada. E Ele quer fazer isso conosco também, irmãos. Ele quer nos proteger de dia e de noite. Os perigos do dia e os perigos da noite. No verso 5,
Deus se apresenta como uma sombra do peregrino. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Ou seja, ele vai estar colado, ligado. Aonde a gente vai, a nossa sombra vai também. Quando criança, quem nunca brincou com sua sombra? Quando eu estava preparando isso aqui, eu lembrei disso, que na época de criança, lá na Maioba, junto com meus irmãos, primos, a gente tinha essa brincadeira de correr e olhar e a sombra estava junto, a gente parava a sombra do mesmo lado, ou correndo ou parado, a sombra estava. Então essa referência aqui, que Deus é a tua sombra, a tua direita, ele quer dizer que ele vai estar sempre com você. Mas não somente isso, talvez a figura de sombra aqui pode ser também dos montes ou das árvores que haviam de refrigério durante as agonias causadas pelo calor do sol. Naquela época, caminho longo, sol escaldante. Então esse socorro próximo, Deus promete de dia e de noite, ou seja, ele vai estar conosco sempre. Ele prometeu para o salmista que estaria junto com ele sempre. Note que no início do verso 5, o Senhor diz: o Senhor é quem te guarda. Deus poderia usar de várias maneiras para guardar o peregrino. Poderia usar uma legião de anjos, como por exemplo uma legião de anjos, mas como é que eu posso dizer, essa missão, essa função, o próprio Deus, ele quis fazer, ele quer fazer, de guardar o seu povo colado, de estar junto, de ter relacionamento. Deus quer te guardar dessa forma, irmãos. Só depende de nós, só depende de você contemplá-lo, reconhecê-lo como Deus, Criador do céu e da terra. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem nos guarda. Então, irmãos, a primeira promessa, Deus disse que vai guardar o salmista em todo lugar. Não vai deixar que o pé dele vacile. 3 e 4, está lá no 3 e 4. A segunda, Deus diz que vai guardá-lo em todas as ocasiões, de dia e de noite. Nós vimos isso no versículo 5 e no versículo 6. E a terceira, nós vamos para a terceira, Deus diz que vai guardá-lo de todos os males. É só olhar para o verso 7. Onde ele diz que o Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Esses males, irmãos, de que ele está se referindo aqui, são males circunstanciais que acontecem aqui nesse mundo. Tipo doenças, enfermidades, dificuldades, catástrofes, enfim. Desgraças que vêm sobre nós de forma inesperadas. Isso não quer dizer que não irão acontecer. Mas Deus não permitirá que percamos o nosso bem maior. Note que no final do verso ele diz: guardará a tua alma. Guardará a tua alma. Então nós entendemos aqui que o pior mal que pode haver é você e eu perdermos as nossas almas, irmãos. O que Deus promete aqui é que ele vai usar dessas coisas, das dificuldades, sofrimentos, angústias, para nos santificar e nos afirmar, e nos firmar nas suas verdades. Nos firmar na sua palavra. Deus quer que você insira, quer que você e eu insiramos ele nessa caminhada, irmãos. E a quarta promessa? A quarta promessa está no verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada.
Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Primeiro aqui, a primeira, e guardará a tua saída e a tua entrada, primeiramente ele se refere aqui à saída e entrada do peregrino, a saída dele saindo da sua cidade e indo para Jerusalém. Até a entrada de Jerusalém. Então a saída da cidade, Deus guarda, Deus protege. E a entrada lá em Jerusalém, Deus guarda, Deus protege. Durante todo esse percurso, irmãos, Deus vai guardá-lo, Deus vai protegê-lo. Já essa parte de desde agora a gente entende aqui que é o nosso cotidiano. Que é o cotidiano. Na nossa saída, a gente sai de casa, vai para o trabalho, vai para o shopping, vai, não sei, a gente está sempre entrando, sempre saindo. E Deus quer fazer isso também conosco, Ele quer guardar a nossa entrada, a nossa saída. Ele vem desde agora e para sempre. Isso aqui é um apontamento para a eternidade, irmãos. É um apontamento para a eternidade. Ele quer te guardar desde agora e para sempre. É isso que ele diz para o salmista aqui. O Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, eu queria te fazer um convite, e se eu se eu deixasse de falar isso aqui, ficaria um pouco vazio essa mensagem que eu trago para os irmãos hoje. Mas eu convido a você a voltar no verso 4. Eu não me prendi muito nele lá porque eu tinha um propósito de enfatizá-lo para cá, para o final. Para cá, para frente um pouco. O que é que diz o verso 4? É certo que não dormita, nem dorme, um guarda de Israel. Que está tratando aqui da promessa de Deus com o povo de Israel, povo eleito. Diz aqui, o povo estará o tempo todo, guardando o tempo todo o povo, guardando o povo da aliança. Deus, o que Deus fez com Israel? Nós sabemos que Israel é um povo eleito. Que Deus deu a sua lei para Israel, deu a sua aliança a Israel, deu o seu culto para Israel. E deu as suas promessas a Israel. De todas as nações da terra, aquela era escolhida. Escolhida por Deus, aquele mesmo Deus criador lá de frente, na frente, onde o salmista disse de onde virá o socorro dele. E que o mesmo salmista respondeu, o Deus que fez o céu e a terra. Deus poderoso, um Deus grandioso, o único Deus capaz de criar o céu e a terra. Pois esse mesmo Deus, irmãos, que criou o céu e a terra, que deu a promessa a Israel, que guarda Israel, que não cochila e nem dorme, que não permite que seus pés vacilem, que os guarda o tempo todo, de dia, de noite. Ele guarda não somente a nação Israel, mas todo o seu filho, todo membro inserido na aliança. E por isso, irmãos, eu trago uma boa notícia essa noite para você, aos nossos corações. Existe uma extensão dessa promessa, irmãos. Dessa promessa feita a Israel, existe uma extensão. Eu digo a vocês que nós somos os descendentes de Israel. A igreja é a continuação espiritual da nação de Israel. Deus tem com a igreja um pacto, uma aliança firmada no sangue de Cristo, não no sangue de animais. Como esses peregrinos, eles levavam, nessa romaria, eles levavam animais para sacrificar. Mas agora é pelo sangue de Cristo, irmãos. Pelo sangue de Cristo.
não por sangue de animais, como era feito na antiga aliança, mas o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado, do meu, do teu. Então Deus prometeu nos salvar, nos guardar, nos guiar, nos perdoar, nos abençoar, nos dar um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém, onde habita a justiça, irmãos. Somos o povo de Deus. Por isso essas promessas são seguras, porque elas vêm de Deus. Eu quero você a refletir e a pensar, diante de tudo que nós falamos, diante de tudo que nós abordamos em relação a esse Salmo 121, da revelação que o salmista teve, da contemplação que ele tem de Deus, do conhecimento que ele tem de Deus através das gerações passadas deles. Eu pergunto a vocês, eu fiz essa pergunta para mim quando eu estava preparando essa mensagem. Somos peregrinos, irmãos? Estamos caminhando? Onde é que nós queremos chegar? Qual é o foco? Qual é o alvo? Note que os peregrinos do Salmo 121 estavam caminhando rumo a Jerusalém, para estar com Deus, para cultuá-lo, adorá-lo, para desfrutar da presença do Senhor no templo de Jerusalém. E a nossa peregrinação, irmãos, eu tenho a dizer para você essa noite, que a nossa peregrinação começou ou começa quando aceitamos a Cristo Jesus, quando Deus converte os nossos corações, quando mudamos de direção, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando entendemos o sacrifício da cruz. Sim, irmãos, Cristo morreu na cruz do Calvário. Então nós somos peregrinos, irmãos, estamos caminhando. E nessa caminhada, nós entendemos também que nós não somos autossuficientes. É outro ponto que eu digo para vocês, que eu levo vocês a pensar junto comigo. Nessa caminhada, a autossuficiência não existe, não funciona, não funcionará. Em nossa peregrinação, iremos encontrar dificuldades, sentimentos, angústia, medo, momentos assim como este que estamos passando, pandemia, isolamento social. Situação essa que nós não podemos controlar. Somos frágeis, dependentes. E agora, irmãos, para o monte. O salmista lá, ele olhou para o monte, ele levou os olhos para o monte. Eu digo a vocês que agora o monte para o qual devemos elevar os nossos olhos é o monte da cruz do Calvário, irmão. É de lá que vem o nosso socorro, para continuarmos nossa peregrinação diária rumo a Nova Jerusalém, aonde habita a justiça. É para o monte da cruz, irmãos, da cruz do Calvário, é para lá que nós deveremos olhar. E para finalizar, irmãos, a título de conclusão, eu tenho para dizer para você essa noite. Nós vimos aqui que nós não somos, que nós somos peregrinos, nós vimos que nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes, frágeis. Eu quero que fique guardado em nossos corações essa noite, irmãos. É que Jesus Cristo desceu do céu, andou na terra, curou enfermos, fez milagres, ensinou pessoas sobre o reino de Deus. Esse Jesus, ele foi preso, castigado, ele foi humilhado, crucificado e morto. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês, irmãos. Para nós festejarmos e nos alegrarmos todos os dias. Ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive através da igreja, irmãos. Ele vive através de mim, através de você. Ele quer fazer parte
da tua e da minha peregrinação diária, para nos guardar em todo lugar, para não deixar que os nossos pés vacilem, para nos guardar de dia e de noite, para nos guardar de todos os males, para cuidar das nossas almas, para guardar a nossa entrada e a nossa saída, para todo sempre. Irmãos, é motivo de alegria, irmãos, quando nós ouvimos isso. Jesus ressuscitou, Ele quer participar dessa nossa peregrinação rumo à Nova Jerusalém. Irmãos, que essa palavra fique fixada em nossos corações, que nós possamos entender, elevar os nossos olhos diariamente para o monte, mas para o monte da cruz do Calvário, e nos alegrar porque Cristo triunfou na cruz. Ele ressuscitou, Ele vive. E Ele quer participar da tua peregrinação diária, da minha e da tua. E louvado seja o nome do Senhor. E eu quero orar por você essa noite. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te oramos. Nós queremos elevar os nossos olhos todos os dias, Pai. Enxergar Cristo Jesus. Convidá-lo para participar da nossa peregrinação rumo à Nova Jerusalém. Nós nos alegramos, Senhor. Ele triunfou na cruz. Ele está vivo. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, engrandecer o teu nome. Nós entregamos os nossos corações, nós te entregamos os nossos corações nessa noite, a nossa vida, para que o Senhor venha nos guardar, possa nos guardar, para que o Senhor possa não permitir que nossos pés vacilem, que o Senhor possa guardar as nossas almas, as nossas aflições, tirar as nossas aflições, os nossos medos nos momentos incertos, como esse que nós estamos passando. Por isso nós te entregamos as nossas casas, as nossas famílias, nós te entregamos os nossos amigos. Para quem não conhece, venha te conhecer, venha te inserir na caminhada, que começa a partir a partir do conhecer a Cristo, a partir de uma nova criatura, que muda de direção, que vai num caminho certo. Por isso nós te colocamos, Senhor, essa noite colocamos nossos corações, que nós não possamos desanimar, que nós possamos te pedir socorro todas as vezes que nós estivermos em apuros, mas que nós possamos elevar os nossos olhos todos os dias, que nós possamos te louvar todos os dias, mesmo sem querer nada em troca, mas simplesmente porque o Senhor é o Senhor é Deus, é o Criador do céu e da terra, como o salmista disse no 121. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, nos dê uma ótima boa de sono, proteja as nossas casas, os nossos trabalhos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, boa noite. Tenham uma boa noite. Foi um prazer estar com vocês. E até a próxima, se Deus quiser.